Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso grande bate-papo aqui sobre carreira, sobre caminhos, trilhas. E eu tenho convidado pessoas aqui de profissões diferentes, mas tenho trazido muita gente de RH. E vou apresentar o Fernando daqui a pouco. E geralmente, né, o pessoal de RH, é muito comum que na área de RH você tenha muitas mulheres, né? A maioria é mulher. E existe, eu brinco que cada profissão tem meio um estilão, né? As pessoas de RH têm um estilo, as pessoas de finanças têm outro estilo, né? E o Fernando acho que vai quebrar um pouco dos preconceitos aqui com o RH, porque ele é um cara, né, jovem e exatamente por isso reflete um outro lado do RH bastante interessante. Mas ele vai falar com a gente de um assunto muito importante, que é a comunicação, e principalmente a comunicação dentro da empresa com seus colaboradores. Às vezes, quando a gente pensa no marketing, a gente sempre pensa do lado de fora, né, nas empresas, né, falando com seus consumidores, mas tem uma comunicação importantíssima dentro da empresa, né, que ocorre com a sua equipe. Então, eu vou apresentar aqui o Fernando Battini. A pronúncia original é Battini. Battini, só que pode ser Bassini, Bacchini. O meu sobrenome é diferente também, é Cachito. Me chamam de Calixto, de Cacheta, de tudo quanto é nome, mas imaginei pelos dois Cs que era Bacchini. E, Fernando, primeiro eu vou te agradecer por estar aqui num sábado à tarde, né, que já é um grande privilégio, e se apresentar, contar um pouco da sua história, né? Como é que o Fernando chega no RH, para depois a gente ir pegando uns ganchos aí, falando de outros assuntos. Obrigado, Fabiano. É um prazer, uma honra estar aqui. Já acompanhei o seu podcast com várias pessoas ali, tenho gostado bastante. Legal. E como você disse, o RH eu cheguei ali meio que por consequências do destino. Não foi uma coisa assim, eu quero trabalhar com RH. Legal. Primeiro, quando eu comecei a pensar em graduação e coisas desse tipo, eu gosto muito de conta, né? Geralmente pessoas da RH, ou você é de gente, não é exatas. Ou é humanas ou exatas. E aí tem sempre aquele jargão, né? Eu sou de humanas, sou de humanas. E eu sempre gostei muito de exatas. E aí eu falei, vou prestar química, vou prestar física. E tenho uma irmã formada em química, então acabei falando, ela faz muito cálculo, etc. E aí quando eu prestei o vestibular para isso, eu falei, minhas exatas não chegam nesse nível, né? É isso que eu quero. E nesse meio tempo, aí já vem acho que uma curiosidade, eu ainda estava com 17 anos, terminei o ensino médio com 17, e eu estava naquela dúvida que eu acho que todos os jovens até hoje, acho que hoje até os 30 todo mundo tem dúvida. A gente nunca sabe. Eu estou em dúvida ainda sobre o que eu quero da minha vida. Assim, você fica 2, 3 anos definido, aí você fala, será mesmo? Que é isso? Então eu também tenho às vezes esses devaneios, mas aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí prestei vestibular de exatas, uma catástrofe, na hora que chegava na parte de conhecimento específico. Não é isso. Sim. Aí comecei a prestar humanas, falei, vou fazer administração. Por quê? Meu objetivo era prestar concurso público, e com o dinheiro que eu passasse no concurso, eu ia investir no que eu gostava, que naquela época eu tinha começado a frequentar muito festas, né, virando ali maioridade. Minhas irmãs já frequentavam, eu tenho 2 irmãs, elas são gêmeas, e elas têm 7 anos de diferença. E na época que elas começaram a ir pra festinha, era a época que começou um pouco a disco music, música eletrônica aqui no Brasil. Então eu já escutava muito daquilo lá. Então, por exemplo, hoje o tradicional é as pessoas conhecerem música brasileira nessa faixa. Na época ali, Legião Urbana, sim. Todos esses. Eu fui conhecer isso depois. Então eu conheci primeiro a música internacional, música eletrônica, disco na época, e foi o que eu comecei a gostar. Eu falei, vou começar. Tava no auge a música eletrônica, na época que eu comecei a frequentar, e aí eu encasquetei que eu queria virar DJ. Legal. E comecei a frequentar as festinhas. E aí o DJ tocando, eu ia lá, encher o saco, e falava quero aprender, o que eu faço, não sei o que tem. E a gente sabe que carreira musical, banda, DJ, é super difícil. Sim. E aí alguns desviavam o olhar para falar, eu não vou conversar, não vou dar essa moral ali. E aí, por consequência do destino, teve um lá que me apoiou, comecei a aprender, e aí um dia, no meu aniversário de 18 anos, liguei para minha mãe e falei assim, eu quero virar DJ. Minha mãe e meu pai já estão na faixa dos 70 anos,
é outra geração, e você tá ficando louco, o que você vai fazer, como que você vai ganhar dinheiro, como que você vai viver, não, é isso, e comecei a focar, e ao mesmo tempo estudando para prestar vestibular e etc, fazendo cursinho, e aí foi onde entrou, eu ligo e falo, vou prestar concurso público, faço administração, que é um curso genérico, e aí eu que serve para qualquer tipo de empresa. E aí eu tenho várias vertentes ali para seguir, e ao mesmo tempo o dinheiro que eu ganho eu vou investir nessa carreira musical, artística. Né? Aí isso foi o que eu pensei. Aí fui lá, comecei a estudar, comecei a fazer faculdade de ADM, isso por volta de 2009, 2010. E aí nesse meio tempo comecei a tocar, pegar festinha particular no começo, né? Ninguém te dá festa. Começo é sempre difícil. E aí particular é aquela coisa, você não vai tocar o que você gosta, você vai tocar o que a pessoa que contratou quer, aniversário, casamento, enfim. E aí comecei a pegar festinhas, e nesse meio tempo já estudando. Então, durante a semana estudando, final de semana festas, o meu cachê era troco de comida e bebida. Permuta. Isso mesmo. E aí, nesse meio tempo, a faculdade começou a exigir um pouco mais. E aí, acho que consequências dos meus pais, eles sempre falaram assim, você tem que priorizar algumas coisas, não dá para você fazer tudo e ter tudo ao mesmo tempo. Então, peguei e falei, vou dar uma segurada e vamos lá, vamos terminar de estudar, fazer tudo certinho, até que eu terminei a graduação. E aí voltei a focar também na parte de DJ. Nesse meio tempo, comecei a fazer estágio. Aí meu primeiro estágio era aquele estágio que a galera, hoje eu não sei se eles usam esse termo, mas era o estágio de café. Você só serve café? Ia servir café, pegar papel, e na época era uma construtora / loja de materiais de construção. E porque eles me contrataram, não deu certo. E aí eles ficaram um pouquinho com dó, assim, falaram, você é um menino bom, tal. Fica aí, pelo menos pra você ter esse dinheiro, e depois quando você encontrar coisa melhor, você segue a vida. Eu falei, legal. E aí nessa conversa que eu tive com eles, mais uns 3 meses, eles construíam casas em residenciais. E aí eu ia lá molhar o jardim, porque você tem grama, essas coisas, tem que molhar todo dia até ela pegar. Aí eu falei, não dá. Aí eu comecei a ficar, e eu sou bem assim, eu não digo que eu enjoo das coisas, mas quando você tem uma rotina, que é básica, você tem que seguir também uma rotina, mas chega a certo momento que você fala, isso não tá agregando. Aí eu comecei a procurar no mercado, e aí encontrei, onde eu tive a minha primeira grande experiência, assim, que eu falei, nossa, agora vai engrenar, numa multinacional alemã, já na cidade onde eu morava, em Araraquara, e comecei um programa de estágio. Super bom, empresa... Outro tipo de empresa completamente diferente. Não, cheio de processo, você tinha regras e uma conduta ali tradicional, conservadora na época, e hoje quem me vê e me conhecia naquela época é outro Fernando, outra pessoa. Mas também foi o principal treinamento que eu tive ali para trabalhar sob pressão, aprender a trabalhar com prazo, e comecei na área de logística. Legal. Então, meu estágio foi meu primeiro emprego. Você sabe que eu dou aula de logística, né? Sério, né? Legal. E sabe o que foi engraçado? Quando eu falava com meu pai sempre gostou de hobbies assim, fazer serviço em casa, instalação elétrica, coisa de alvenaria e tudo mais. E eu sempre odiei, porque ele me chamava para fazer essas coisas. Eu era novinho, eu falava, não, pelo amor de Deus. Ficar trabalhando. Né? Ficar sujo, trabalhar com poeira, com óleo, essas coisas. E ele sempre gostou disso. Ele sempre seguiu carreira administrativa. E primeiro emprego, estagiário no almoxarifado de uma indústria que o que mais tinha lá era sujeira. Sujeira, caixa. E você tinha que ficar lá e eu era uma pessoa muito tímida nessa época. Para algumas coisas eu ainda sou. E eu tinha que lidar com gente toda hora e... Mas você já tinha tido a experiência de ser DJ e ainda era tímido? Mas foi tudo junto. Que eu vou e volto, mas foi tudo acontecendo em paralelo. E tinha que lidar com pessoas, às vezes pessoa que você não conhecia vinha falar, ou vinha fazer uma brincadeirinha, aí eu já travava, porque eu não tinha essa... Primeiro emprego também e tal, então é diferente.
E comecei lá, e lá foi a primeira oportunidade que eu consegui me destacar e fui contratado para a área de logística na parte de planejamento, PCP e tudo mais. Aí foi uma virada de chave. Sim. Porque quando você ou é aprendiz ou é estagiário, você tem as responsabilidades, só que tem alguém por trás que vai segurar a bucha. Uhum. De um dia para o outro, virei analista, e já foi uma oportunidade legal, porque eu saí de estágio para analista, e já tive um monte de responsabilidade, me deram algumas linhas de produção, então, deu um pau na linha de produção, parou 10 minutinhos, tantos mil ou milhões de prejuízo para o fornecedor, e aí você tinha que tratar ali e se virar. Uma responsabilidade absurda. E aí fui treinado, claro, mas assim, era bem puxado. E aí eu comecei a sentir uma pressão diferente. E aí, ao mesmo tempo, acho que é igual quando você fala assim, eu quero muito ser líder e etc, só que você não tem a noção de como Tá preparado para isso. E aí foi uma virada muito brusca. E no começo eu gostei, porque eu tinha um salário muito bom na época, e nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí já veio a questão de DJ, etc. Vou voltar a investir. E nesse meio tempo, aí foi onde eu comecei a pegar um pouquinho do lado de comunicação e RH. Por quê? Quando eu estava nessa transição de terminar o estágio para virar analista lá, a gente tem um job rotation, que era obrigatório a gente fazer no programa. A gente tinha que escolher uma área para conhecer outra. E antes de você terminar o programa lá do estágio, ou ser efetivado, obrigado, vamos lá. E estava numa empresa que era totalmente de engenharia. Não tinha muito para onde eu ir diferente. Se eu fosse fazer um job rotation em engenharia, eu não ia conseguir fazer muita coisa. Não tinha conhecimento, nada preparado. Não tinha formação nessa área. E tinha RH, que aí cabia na minha formação lá de administração. Eu falei, vou conhecer o RH. RH de multinacional, às vezes, multinacional em geral já é muito mais estruturado. Você não processo consegue, bem feito. Você não consegue mudar muita coisa, inovar muita coisa. A não ser que você seja um dos donos, presidente, enfim. E vamos lá para RH. Conheci, fiquei um tempinho lá, legal, interessante. E eu ainda pensando naquela coisa assim, vou prestar concurso público. Mas aí, quando eu estava terminando o programa de estágio, que eu fui efetivado, a gente tinha que apresentar projetos e coisas assim, para ver quem se destacava e eles descobrirem quem que eles iam contratar. E aí eu gostei dessa competição saudável. Eu falei, isso é legal. Eu tenho isso até hoje. E eu falei, acho que o ramo corporativo é legal. Então, vamos lá. Tive a oportunidade, fiquei. Fiquei acho que uns 2 anos. E aí, isso, meados de 2014, começou a ter aquela crise na indústria. Sim. Que eles começaram a mandar muita gente embora. O país entrou em crise, né? Isso. E nesse meio tempo, eu tinha um contrato, eu fui efetivado, mas com um contrato determinado. E aí, questões de custo e tudo mais, eu comecei a sentir que aquilo lá não era muito a minha praia. E aí, nesse meio tempo, casou com essa crise, e aí foi onde eu saí da empresa e comecei a procurar outras coisas. Nesse meio tempo, tocando ainda, falei, vou focar nessa parte de DJ. E fiquei um ano, as pessoas tiram o ano sabático, eu tirei o ano artístico. E aí peguei e falei, vou tentar. E aí eu comecei a ver como que nesse ramo de DJ as pessoas se destacavam e tudo mais. É igual banda, existe as pessoas talentosas de nascença, que parece que o negócio exala, tem as pessoas esforçadas, tem as pessoas esforçadas e talentosas, que esse daí é aqueles que acabam conseguindo um apadrinhamento de alguém e cresce. É reconhecido por alguém. Né? E tem aqueles que têm talento, que é esforçado, mas o negócio não vai, e tem a pessoa que... Tem uma questão de relacionamento que é importante. Exato, né, e tem a pessoa que tem a ilusão também, faz parte. Deixa eu pegar um tanto de gancho. Pode, porque senão... Coisa que eu já gostei pra caramba. Já. Não, porque assim, primeiro, fazer um comentário, né, que você falou lá dos 16, 17 anos, que a pessoa não sabe pra onde que vai, e você pensou em exatas, depois foi humanas. E eu tenho conversado muito isso com meu filho, que está com 16 agora, e na escola, no colégio que ele estuda, eu estou fazendo um trabalho com eles lá, sobre isso também. E é muito comum as pessoas ficarem nessa, humanas ou exatas, mas tem um caminho aqui, que é o caminho artístico,
E aí entra design, entra moda, entra produção audiovisual, entra música, entra o caminho artístico em geral, que às vezes não é considerado. As pessoas nem abrem, quando você está lá com 16, 17 anos, seus pais, o pessoal do colégio, pessoal nunca fala desse caminho, mas existe esse caminho, né? O audiovisual é gigantesco, né? Cada vez maior, cada vez mais importante, e a gente às vezes tem que escolher ou exatas ou humanas e deixa esse lado. Porque, vou até antecipar uma coisa aqui, eu te convidei para a gente falar de comunicação em RH, mas se você deixar, a gente vai falar aqui de ser DJ, porque eu acho que é importante a gente falar dessas outras carreiras, porque elas são legais. E aí, vendo essa sua trajetória, né, mostra muito o que acontece, muitas vezes, com essas pessoas que têm um lado artístico e querem investir nisso, mas às vezes a gente é puxado para fora desse mundo por causa das obrigações, por causa do salário, por causa da família que pressiona, porque, né, e eu acabo tendo que ir aqui e ir para lá e não vou, né? Não vou. E aí você falou, né? Eu já entrevistei aqui uma pessoa que é um puta de um tatuador fantástico, fenomenal, que ele conta uma história muito parecida. Ele trabalhou a vida inteira como vendedor, foi vendedor da BMW, tinha uma carreira legal, mas ele era artista, ele gostava de desenhar, ele fazia curso de desenho, ele tal coisa. E ele falou, não, cara, eu quero perseguir esse sonho. E hoje ele vive desse negócio há muitos anos, né? Tem escolhas, né? Tem uma escolha difícil, ele teve que passar a ganhar menos que ganhava antes, essa coisa, mas tem uma curva tem uma curva de construção. Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, isso que você falou, porque eu já vi isso acontecendo com muitas pessoas, é o seguinte, às vezes você olha para alguém que faz sucesso e fala assim, caramba, o cara é ruim, mas está lá fazendo sucesso. Ou porque ele tem um bom padrinho por trás, ou porque ele tem os contatos certos, ou porque ele, para mim ele é ruim, mas para outras pessoas ele é bom, né? Tem esse caminho. E do outro lado, cara, tem um cara extremamente talentoso, e quando você estava falando, eu estava lembrando disso, que por qualquer coisa, qualquer situação, ele não consegue ir ali. Não sei, você talvez não conheça, se você não conhecer, depois eu te mostro, tem uma banda americana que se chama Lawrence, são 2 irmãos, um cara, a menina, cara, eu nunca vi uma pessoa cantar daquele jeito, ela tem uma voz maravilhosa, e o cara também, o irmão dela, fantástico. E eles têm uma música que chama Don't Lose Sight, que fala assim, cara, eu tô cansado, eu já tentei tudo e não dá certo, não vai, parece que eu quero desistir, porque o que mais eu tenho que fazer? Eu sou bom pra caramba, né, e não vai. Então, eu acho que falar sobre essas carreiras é importante, porque às vezes o jovem que está lá atrás, ele fala, não, igual aconteceu com você, não, vou deixar isso para depois. E, cara, eu acho que assim, eu sou a favor, eu sempre penso assim, que quando você faz algo que você gosta, quando você faz algo com o coração, vai dar certo. Você pode não ficar milionário, mas alguma coisa vai dar. Então, se você... Nós vamos voltando na comunicação, prometo pra você que a gente volta na comunicação. Não, fica tranquilo, porque... Mas eu queria que você falasse um pouco dessa história do DJ, e das dificuldades. Esse gancho que você deu é perfeito, porque eu acho que assim, quem é artista, por mais que não tenha uma carreira ali de sucesso e que apareceu na mídia, ele não deixa de ser. Hoje eu posso falar que eu estou construindo uma carreira legal no RH, mas quando vem esse lado de música e etc., por dentro aqui assim, infla um negócio que eu não tenho no ramo corporativo. Sim. E é super longe, assim, a sensação e tudo mais. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho a consciência de que, pelo menos agora, aquilo lá não vai me ajudar a construir a vida que eu também quero ter, pelo menos agora. E esse foi o primeiro arrependimento que eu tive lá atrás, de não ter continuado de alguma forma. Mas também teve várias consequências, assim, que eu posso até dizer porque é legal até para as pessoas ali evoluírem. E a parte de DJ, quando eu comecei, o principal ponto hoje é artistas em qualquer ramo, em qualquer tipo de arte. É igual ao corporativo, é relacionamento, é lidar com pessoas, você pode ser talentoso ou não, mas às vezes aquela pessoa que não tem talento e tá no auge ali, e você fala, pelo amor de Deus, como que consegue?
é porque tem relacionamento, sabe conversar, falar, se comunicar, e aí liga tudo, a comunicação, corporativa, e não deixa de ser. E hoje, Fernando, você é um cara que entende disso muito mais do que eu, o artista ele tem que ter uma capacidade de comunicação, de criação de marca, de estar presente nas redes sociais do jeito correto, que é muito mais importante do que anos atrás, porque há alguns anos, para o cara seguir a carreira de músico em geral, ele acabava caindo numa gravadora ali e a gravadora fazia isso por ele, né? E fazia todo esse problema. Hoje não, né? Você pega todos esses caras que se destacam em qualquer, seja na música, seja como DJ, seja qualquer tipo de arte, ele tem, a comunicação é ele que faz, né? Sim. É ele que tem que se comunicar. E hoje você, acho que perto daquela época que eu comecei, que foi onde eu comecei a aperfeiçoar coisas que eu enxerguei que eu precisava. Então, quando a gente fala muito de se vender sua imagem, saber se portar e conversar, naquela época era um pouco menos de disponibilidade de informação, e os canais que você tinha, apesar de já ter começado a aparecer algumas redes sociais, não tinha o peso, né? Não tinha, e quando eu comecei assim, era época que tava bombando blog, MySpace, não sei se você lembra disso. MySpace, minha primeira página era no MySpace. Hoje, o MySpace revelou muito artista legal. Muito, e aí você produzia ali, e como que eu fazia isso, etc. Aí eu começava a procurar, vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo, porque eu não ganhava para fazer meu marketing. Sim. DJ ou banda, etc., tem que aparecer, a música tem que tocar, e DJ tem algumas frentes. Você pode ser um DJ set, que você pega a música dos outros, mixa e toca, e você pode ser um produtor, que hoje é o que dá mais visibilidade, que é você criar sua música e etc. E foi uma coisa que eu fiz também. Fiz faculdade de produção musical, além de administração, porque eu queria fazer minhas músicas e etc. E comecei a fazer, e aí também é uma outra curva de aprendizagem, porque quando você tá tocando a música dos outros, é legal também, porque você tem que ter um feeling bom. Sim, é igual banda cover e a banda de música própria. Você vai ser uma banda muito boa fazendo cover, só que tem um limite que você chega. Perfeito. E aí você tem que ultrapassar esse limite para você conseguir ali ganhar o espaço artístico que você precisa. Deixa eu pegar gancho de novo. Pode pegar. Tá ótimo. Eu gostei disso que você falou. Tem 3 coisas aqui que eu vou pegar que você falou. Primeiro, o seguinte: você fez uma comparação da carreira musical, a carreira artística em geral, com a carreira corporativa, e é perfeito. Primeiro, assim, é network, é relacionamento, é mostrar sua competência. Aliás, qualquer coisa, seja um trabalho, um profissional autônomo qualquer, eu dou consultoria. A gente é tão bom quanto o último trabalho que eu fiz. Né? Se eu fiz um bom trabalho, eu vou ser indicado para um próximo. Se eu não fiz um bom trabalho, eu não serei indicado para um próximo. Então, a carreira artística é isso. Né? O bom trabalho que eu faço, uma puta festa que você faz hoje vai te dar mais uma amanhã. Né? E assim sucessivamente. E a segunda coisa que você falou aqui, e que para mim fica muito claro, é o seguinte: qualquer coisa que você vai fazer, o Fran, quando veio aqui, falou isso também. Você tem que estudar, aprender, ir atrás de conhecer. Pode ser um curso formal, pode ser um curso um conhecimento que você vai atrás, uma experiência que você vai fazer, mas aprender em qualquer profissão é fundamental, né? Assim, e você falou isso, né? Você já tinha falado de vários cursos que você fez, mas ainda foi fazer uma faculdade, né? Isso é legal de ver a construção. E a terceira coisa, que aí você continua. Você estava falando dessa história, né, do cara que vai para o cover ou para a música própria, ou né, o DJ7 ou o produtor, e eu tenho uns amigos de outra cidade, um grupo, uma banda, e eles sempre tocaram música dos outros, mas chegou uma época que eles eram tão bons que eles chegaram a ter uma música na novela da Globo. Ai, que legal. Só que era um cover. E por melhor que os caras fossem, eles são bons até hoje, vivem disso até hoje, mas tem um limite, né? Você não consegue furar aquela bolha, ele não conseguiu porque você não tem uma identidade própria, né? E por último, aí eu vou deixar você falar, porque senão não pode falar. O Fran, aconteceu com o Fran uma coisa fantástica, eu acho que é o que você estava falando aqui da comunicação. Como é que o Fran estourou e consolidou a carreira dele como
como tatuador. Ele abriu o estúdio na época da Copa, da última Copa. E no dia que teve aquele primeiro gol do Brasil, que o cara fez uma meia bicicleta lá, o Richard, ele fez uma tatuagem daquela cena. Ele pôs na rede social dele, ó, quem quiser fazer essa foto aqui de tatuagem eu faço de graça. O cara foi, ele apareceu na Globo, ele apareceu no Fantástico, ele apareceu, e às cara, vezes... eu lembro dessa tatuagem, mas eu não lembrava que é um cara que eu não associei que era ele, olha que legal. E aí, então, é aquela história que hoje, que você estava falando do MySpace, que hoje eu não consigo entender isso. Que é a questão de como você viraliza hoje, né? Às vezes é uma coisa, e o viralizar pode mudar a sua vida, né? Você, por exemplo, que é o JC, alguma coisa que você fizer, uma festa que você fizer assim, ó, plum, muda a sua carreira. Muda totalmente, é isso. E não, o que você falou é muito legal, porque essa questão, e eu tive esses pensamentos acho que no ano passado. Tem uma festa que eu gosto muito, que na época que eu tava mesmo focado, e eu falei, eu quero viver da música, que é o Tomorrowland, que é o maior festival de música eletrônica, eu vou sempre, tem até uma tatuagem nas costas da festa, e eu falei, um dia eu quero tocar aqui, que é o supra-sumo do negócio. E assim, lá, geralmente só toca produtor. E o que acontece? Aí eu falei, tem um DJ brasileiro que ele construiu carreira fora e agora ele está sendo conhecido no Brasil. E ele viralizou assim. Ele estava tocando numa festa, ele teve a oportunidade de ir para fora, começou a tocar lá, que chama Mochak. E ele no TikTok, um amigo dele gravou ele fazendo uma performance ali, 1 minutinho, onde ele viralizou e hoje ele tá no auge entre os melhores, ganhando rios de dinheiro em um vídeo de 1 minuto, assim. As redes sociais, e sem elas pretensão. dão isso, né? Elas dão essa possibilidade de você, isso em todas as carreiras, na verdade, mas de você você sair da bolha, né? Você furar a bolha e virar um negócio que não existia antes, né? Antes era muito mais o seu talento, o seu trabalho, tal coisa, mas hoje você tem essa possibilidade. Por isso, aí é que eu falo, né? A sua carreira de DJ tem tudo a ver com a sua carreira de comunicação em RH, né? Total, porque aí, ainda pegando esse gancho, ele fala que ele não tinha pretensão, mas acho que em qualquer carreira, a vida é uma estratégia. Você falou mais cedo aqui, antes da gente começar a gravar, do seu filho que joga RPG e tudo mais, e eu acho que a vida, a carreira, tudo é como se fosse um RPG também. Porque você tem que ter estratégia de como você vai falar com fulano, com ciclana. Se eu vou gravar um vídeo, e se eu me basear em determinado assunto, falar disso ou daquilo, porque às vezes todo mundo hoje, principalmente a galera mais nova, eles querem fazer conteúdo ou fazer alguma coisa com o sonho de viralizar, porque aí eles vão ficar ricos, etc. Isso é o que a rede social traz hoje. Vende, né, como sonho, né? E aí você, como carreira ali de docente, você deve ver isso direto. Alunos com quem você conversa, que alguns ali tão focados mesmo, porque eles falam, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Não existe besteira, bicho, só existem opiniões. Não, tá certo, porque eles vão e tem gente que gosta mesmo, estudar e etc, e tem outros que falam assim, não, eu vou fazer isso, é importante pra minha carreira e tudo mais, só que na hora que eles terminam a graduação, eles já querem ser diretor de uma empresa, e aí na hora que eles começam a trabalhar, eles veem que a coisa é um pouco mais complexa. O mundo corporativo é lento, né? E aí é onde eles começam a ficar frustrados. Hoje no meu time ali, eu tenho 2 pessoas que são mais novas e a mentalidade assim, é super diferente e é super legal, porque eu tô vivendo também essa transição de geração, né? Porque antes era eu, agora tem isso é uma coisa, Fernando, assim, que a gente tem discutido muito na faculdade também e nas empresas. Eu já discuti isso aqui com a Rita da BH, com a Jaciane do Savenhago, essa questão das gerações, né? Você
um cara super jovem. A minha geração é uma geração que ouvia que a gente tinha que ter um emprego só na vida. Você já pensa em várias carreiras, você sabe. Você falou isso aqui no início e eu me identifico muito com isso quando você falou o seguinte. Não é que a gente tem pouca paciência e quer mudar muito, é que o mundo vai mudando em volta da gente, e a gente fala, cara, eu vou ficar fazendo a mesma coisa que eu fazia 2 anos atrás, né? A gente quer, eu já tinha tido a experiência de ter um programa de rádio há muitos anos atrás lá em São Paulo, mas essa experiência aqui para mim é nova, eu tive que aprender tudo isso aqui, né? Apanho pra caramba desses negócios, tem dia que fica ruim, não tem problema, normal, né? normal. É um aprendizado, mas você tem que estar disposto a isso. E a sua geração, diferente da minha, já sabia que tinha que ter várias carreiras diferentes, que tinha que ter vários momentos diferentes da carreira. Essa geração agora, ela nem vê carreira, né? Ela pensa o seguinte, tá, o que eu vou fazer nesse ano, porque depois eu faço mais uma coisa. Talvez seja um pouco de maturidade também, né? A idade também muda a cabeça da gente com algumas coisas, né? Mas eu acho que essa questão de entender a comunicação, porque eu acho que a comunicação mudou muito, né? Não, total. Hoje a questão de comunicação, quando você pensa, é questão de flexibilidade. Quando você fala de geração, eu vou fazer esse ano 35. E meus pais tinham essa mentalidade de que você vai fazer carreira na empresa 30, 40 anos e vai se aposentar. E eu tive essa fase que eles falavam isso na minha cabeça. Então, quando eu comecei faculdade, quando eu comecei a fazer as coisas, falei, vou seguir essa linha. E aí, quando eu comecei a trabalhar, já mudou totalmente. Aí já mudou o estilo de... A cabeça vai mudando, né? Muda totalmente. Aí você fala, não era bem assim. E hoje é isso, só que eu acho que, ao mesmo tempo que você tem que ser muito flexível, você também tem que ter objetivo na vida. Porque senão você fica pingando mesmo de um lugar pro outro, às vezes dá certo. Tem muito exemplo ali que você pega e fala, pô, esse ano eu vou trabalhar com isso, ano que vem eu vou aprender outra coisa. E tem gente que se dá muito bem. Só que, assim, é 1 em 1 milhão. Mas, Fernando, eu vou pegar um exemplo meu, porque eu acho que ele tem a ver com o que você me contou dessa história. Quando eu comecei minha vida profissional, eu comecei uma faculdade de História porque meu sonho era ser professor. E eu comecei a faculdade de História, era muito novo, aí acabei casando muito novo, e parei a faculdade e fui trabalhar, porque eu precisava trabalhar. Né? E parei, esquece essa história de ser professor e vai trabalhar porque você vai ganhar dinheiro. E eu fiz esse caminho. E aí entrei numa empresa, uma grande empresa, entrei lá por baixo, fui crescendo, e chegou num momento da minha vida, eu estava mais ou menos com a idade que você tem hoje, uns 35, eu estava obeso, estava com estresse, estava com úlcera, sabe, tudo que o meio corporativo nos dá, né? E um dia eu parei, porque eu tive que parar por causa da saúde, e falei, cara, sabe o que eu quero fazer na vida? Eu quero dar aula. Não foi uma decisão louca. Eu fui fazer mestrado, levei 3 anos para fazer isso, porque eu tive que virar para minha esposa, na época a gente não tinha filho, nós vamos ter que ganhar menos, vamos ter que nos ajustar, vamos mudar para um apartamento menor, vamos simplificar isso aqui na vida. Daqui a 2, 3 anos eu vou fazer uma transição de carreira, vou ganhar 1/3 que eu ganho hoje, mas vamos junto? Ela, não, vamos junto, beleza. E aí eu fiz essa transição. Na verdade eu comecei um pouco antes, com os 32, e fiz a transição com 35. E fui dar aula. Né? E, lógico, o dinheiro é muito curto, passar um aperto pra caramba, tive que fazer outras coisas, tive que começar a dar treinamento, depois consultoria, mas tem uma hora que você fala assim, cara, eu preciso fazer o que eu gosto na vida, né? O que realmente me dá prazer. Né? A gente está aqui sábado conversando porque é um negócio gostoso de fazer. Sim. Se fosse trabalho, eu ia falar, puta merda, sábado à tarde, ter que trabalhar. Tá assistindo, comendo alguma coisa. Exatamente. Então, assim, o fato de lá atrás você ter feito essa escolha, tem que ir pro caminho, né? Não impede que em algum momento você fale, não, meu caminho é esse aqui, eu vou tentar e vou conseguir. Porque aí tem outra coisa também que eu achei muito legal que você falou. Muitas vezes a gente pensa assim, no caminho artístico, seja ele ser músico, ser ator, seja qualquer coisa, e a gente acha que sucesso é só ir para Globo ou ser mega milionário e famoso. E, cara, eu conheço um tanto de gente super bem sucedida, né, com música, com arte em geral, tem uma vida legal pra caramba, viaja, faz, né, porque
dá para viver disso, desde que você, né? Total, sucesso não é aquilo que a TV e a rede social mostram, né? Eu acho que você pegou um gancho bem legal, que às vezes com a rotina do dia a dia você acaba esquecendo. Isso acho que é normal, quando a gente sempre está trabalhando, fazendo alguma coisa, a gente entra no automático e para de refletir e pensar assim, putz, será que eu estou fazendo, é o que eu quero fazer, etc. E sucesso é muito isso. Em redes de amigos, em conversa, em casa também, já falei isso, e sucesso, na verdade, o que pode ser sucesso para mim não é para você. E às vezes você vê aquela pessoa super simples, que mora numa casa simples, tem uma vida simples, e ela é super feliz. Sim. E tem aquela pessoa que tem um emprego topíssimo, que é o que todo mundo almeja, e não tá feliz, tá cheio de problema. Sim. Sucesso não tem relação, lógico, com dinheiro. Não, o dinheiro traz é uma parte, lógico, não vamos ser hipócritas também, né? Mas o sucesso, às vezes, para algumas pessoas, tá na sensação mesmo de estar em paz, não, etc. E eu acho que na carreira artística, isso é ainda menos compreendido. As pessoas acham que fazer sucesso é estar na mídia, na grande mídia. Você fez eu lembrar de um negócio muito legal. Eu vi agora, acho que semana passada, rolando ali no Instagram, tem um DJ que ele foi tocar no festival, e isso já aconteceu comigo também. E olha a mentalidade do cara. E aí eu falo que acho que é por isso que eu não vinguei tanto ali. Mas ele pensou assim, ele foi tocar, e geralmente quando você está no começo de carreira, a festa tem um line-up, né? Que é a sequência ali de atrações que vão tocar numa festa, no festival, enfim. Sim. E ele, quando você tá no começo, você pega os horários piores, né? Então, ou você começa abrindo a festa, que as pessoas estão terminando de limpar ainda para abrir, ou você toca no final, que já não tem ninguém também. Nossa, eu, só comentando sobre isso, a gente foi no The Town ano passado, e chegamos bem cedo, assim, tinha uma banda, cara, eu não lembro quem que era, tava tocando acho que para 10 pessoas, cara, logo no início do... E o cara tava fazendo isso, ele começou a tocar, e não é um artista, assim, início de carreira, ele já tem uma carreira consolidada, se você olha as redes, ele é famoso, ele tem música famosa, e ele abriu um festival que tinha um monte de gente parruda. E aí ele começou, o festival só tinha o time de segurança e de limpeza na festa, e que eram acho que umas 6 ou 4 pessoas. E aí ele terminou a apresentação, o festival lá bombou, etc. E depois ele foi participar de uma entrevista e o repórter pergunta para ele assim, nossa, qual que é a sensação de você não tocar para ninguém? Né? Aí o repórter perguntou assim, de uma forma meio que pra criticar, né? Aí ele falou assim, porque você tem renome, etc, e tocar pra ninguém, por que você escolheu isso, né? Foi mais ou menos nessa intenção. E aí eu não vou lembrar as palavras 100%, mas o que ele traz é assim, quando você tem talento, você sabe o que você entrega, você não fica esperando aplauso. Você entrega o seu e tá tudo certo. Cara, e eu falei, nossa... O cara tá lá, né, cara? O cara tá num festival... Só dele estar lá já é um... É isso, e muita gente acaba esquecendo. E eu, quando comecei e pegava esses horários, eu ficava muito chateado, que eu falava, putz, ninguém tá me vendo. E você vem aquela mentalidade que assim, pô, se ninguém me vê, como que eu vou conseguir almejar coisas melhores, eu acho que nesse sentido, e a gente vê assim, muito artista hoje, muito cantor hoje que surgiu nas redes sociais, né, a própria Billie Eilish, isso a rede social ajuda bastante, né? O TikTok, essas plataformas, na época eu acho que era o Music, porque ele te dá espaço, né, para as pessoas te verem, né? Assim, às vezes você está no seu quarto tocando, mas se o que você está fazendo é bom, as pessoas, e acho que isso é um espaço legal. Né? E dependendo da rede, o alcance ali é orgânico, você não precisa patrocinar o TikTok. Basicamente, se você não segue ou se você segue, independente, vai aparecer ali em algum momento. Eu não consigo entender o TikTok, tá? Se tá dentro se tá dentro daquele nicho lá, musical ou de dança, enfim, você viu um negócio daquele lá, esquece, na barra de rolagem ali, na hora que você for, vai aparecer um monte de coisa. Sim. Eu não consumo muito TikTok também, mas hoje eu sei que muitas pessoas trocaram o Google pelo TikTok. Sim. Então, vou pesquisar como funciona tal coisa.
A gente aqui... Meu filho fala isso pra mim. Ele fala assim, quando eu tenho que aprender alguma coisa, eu vou no TikTok. Porque as pessoas acham que é só dancinha, mas tem um tanto de coisa boa pra caramba. Você saber filtrar. Você saber filtrar. E é isso. E se você consome uma coisa ali um pouco superficial, só que aí a gente entra numa outra levada, Sim. que aí é uma coisa que a gente, onde eu trabalho atualmente, a gente às vezes fala sobre isso, né? Porque não só o TikTok, né, mas as redes trabalham agora com conteúdos muito rápidos e na maioria das vezes superficial. Isso tem sido um problema. E aí o que acontece? Eu vou ler um livro, eu vou ver um conteúdo, uma postagem no LinkedIn que tem mais de 5 linhas, as pessoas não terminam de ler, porque elas querem a coisa rápida. Eu estava conversando isso agora com meu filho e a namorada dele, eu fui buscá-los ali, e eles estão num projeto lá na escola, e eu vim conversando com eles. Saiu uma notícia essa semana que a FUVEST e o vestibular da Unicamp vão simplificar os enunciados das provas, porque os jovens eles identificaram nas últimas provas que as pessoas não leem a questão até o final. E aí elas têm preguiça, não é preguiça, é o hábito, né? Eles estão tão acostumados com os 5 linhas que você falou, que a pessoa não lê a questão dela. Então, olha só, FUVEST, cara, USP, eles vão diminuir o tamanho das questões, porque as pessoas não têm mais a capacidade de manter a atenção o tempo suficiente para ler um negócio de 10, 15 linhas. E já é um reflexo disso que você acabou de falar. É isso mesmo. Aí tem alguns termos lá que você começa a pesquisar sobre isso, você começa a se deparar. Se não me engano é drone scrolling, alguma coisa assim, que é a questão mesmo que você fica ali, ó, passando, e você também não se prende em nada, é questão de segundos. E aí eu acho que isso, por um lado, já se comentou, a Jace é minha diretora. Sim, lá no grupo Savenhago, teve aqui. E ela comentou uma coisa legal ontem, que a gente teve um bench com outras empresas, e ela falou sobre a elasticidade, de a gente trabalhar a elasticidade do cérebro. E aí na hora que ela falou isso, me veio isso na hora, porque assim, no decorrer dos anos que você vai envelhecendo, é normal o cérebro começa a enrijecer um pouco mais. Como tudo. E aí a gente trabalhar nessa elasticidade. Então, se a gente já jovem já tá ficando um pouco menos elástico, até com a questão de consumir o conteúdo, imagina, e aí a gente tem que achar outros métodos para suprir esse... Olha que interessante, cara. Eu comecei o podcast há pouco tempo, eu não tinha tempo mesmo de fazer os cortes. E aí, o pessoal lá da faculdade agora está me ajudando nisso, o curso lá de publicidade e propaganda, a agência de alunos lá. E eu falei, não, faz uns cortes de 10 minutos para colocar no YouTube. E aí eles, não, cara, 10 minutos, eu sugeri de fazer uns de 5, mais ou menos. E aí, o que eu tenho percebido, tem poucas semanas que a gente está fazendo isso. Quando eu coloco no Stories do Instagram um corte de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, ele não dá, as pessoas não chegam até o final. Quando esse corte é 20 segundos, 25 segundos, a pessoa assiste ele inteiro. Então, você vê, é exatamente o que você falou. E isso, eu imagino, você agora falando da sua experiência profissional, né, com comunicação para uma empresa que tem 13 mil funcionários, como é que você se comunica com o funcionário? Tem que ser 2 linhas e olha lá, né? Isso é desafiador. Eu passei por empresas com uma quantidade bem menor, e agora no grupo Savenhago ali a gente tem esse mundaréu de gente. E é super desafiador, e o principal ponto que eu acho que é legal quando a gente vai falar de comunicação, que eu, com a experiência que fui ganhando, eu tento, com quem eu converso, desmistificar um pouco a área de comunicação. Porque todo mundo acha e delega essa responsabilidade das pessoas saberem de tudo para a área de comunicação. Sim. Só que, na verdade, e isso é muito legal, porque hoje eu tenho uma liderança que acredita nisso e que enfatiza isso também, que é que a área de comunicação, ela fornece a informação. Não necessariamente a gente tem que fazer com que a gente tem que achar meios que seja atrativo. Sim. Mas não
que a gente vai garantir que a pessoa consuma Entendeu. aquilo. Entender a gente até tenta também, só que existem trilhões de perfis, aí existe margem de interpretação, outras coisas. A comunicação ela é muito impactada pela cultura da pessoa, pelas experiências anteriores, né? Você é um cara de São Paulo, eu vou falar alguns termos que talvez você conheça. A pessoa que nunca foi a São Paulo, ou que é do interior, ou que é de outro estado, não vai entender. Não vai entender. É igual quando você pega gente de Minas, Sim. gente do Nordeste, Sim. do Sul, aí você fala, nossa, o que ele tá falando? E às vezes é um outro significado pra você. Então você também tem que tomar cuidado com isso. Não, a gente teve uma experiência muito legal, porque assim, eu, por causa da consultoria, já morei em vários estados aqui. E meu filho, quando ele tinha uns 6, 7 anos, a gente tinha morado no Rio Grande do Sul, moramos durante um ano em Caxias do Sul, e no outro ano a gente mudou para Belém, a gente atravessou o país, né? E o meu filho, ele foi meio que alfabetizado no Rio Grande do Sul. Então ele falava bate, né? Normal, porque ele meio que foi alfabetizado, ele estava com uns 6 para 7 anos. E aí ele mudou para Belém e tem uma gíria em Belém que é égua. Égua é o ai do mineiro. Ficou famoso até numa novela lá, né? Égua é igual o mineiro usa o ai, é igual o carioca usa o meu, o cara do Rio Grande do Sul, né, usa o bar. É uma interjeição que serve para tudo. Não tô te ofendendo, né? E eu me lembro que meu filho ele falava bar e égua na mesma frase, né? E a gente morria de rir com isso. E é aquilo, você ouve um cara de Belém falando égua, você acha que o cara está me ofendendo. Não está ofendendo, né? Não, com certeza. E isso numa empresa do tamanho da sua deve ser um problema sério, porque deve ter gente de todos os estados, de cidades diferentes, de idades diferentes, porque a Jaciane comentou isso, né, que vocês têm muito jovem, mas agora vocês estão com um programa 50 a mais. Sim. E aí você tem que fazer assim com a comunicação, né? Nossa, e isso é bem legal, porque aí a gente tem esse dado recente, a gente está já basicamente, eu acho que até passou de 800 contratados desde que lançou esse programa. Sim. E qual que é o principal objetivo que a gente vê muito? Tanto o jovem quanto a pessoa mais experiente agregam, né, um para o outro. Sim. O jovem transforma a mentalidade da pessoa ali que é de uma outra geração. Sim. E que aprendeu valores que ainda são importantes, mas de uma forma diferente. Sim. E a pessoa mais experiente tenta trazer conforto para o jovem, porque o jovem hoje é muito acelerado. Sim. Paciência. Não é uma coisa que não existe para eles. Porque eles já vivem num mundo que você não precisa esperar nada. Tudo que você quer, você pode pesquisar. Sim. E você tem. Aí, então, não é aquele negócio, vai chegar o momento que você vai, por exemplo, você vai ter condição de comprar tal coisa, ou você vai ter condição de falar de tal assunto. Não, eles já misturam tudo. O jovem, em geral, de qualquer geração, já é uma característica do jovem a ansiedade, né? Porque a gente está passando por um momento na fase da vida de mudança, você não sabe quem que você é, o que você vai fazer da vida, o que é bom, o que é legal, já é ansioso por natureza. E uma vez eu li um livro que chama Millennial Leaders, que nem era sobre a geração Z, era sobre a geração Y. E ele falava isso, assim, que essa é uma geração que foi educada pelo videogame, jogou videogame a vida inteira. E o videogame é imediato. Eu matei um monstro, eu ganho vida, né? Eu ganho moedinha, né? Se eu sou bom, eu passo de fase. Eu não preciso ficar um ano jogando. Se eu souber fazer, eu passo de fase e vou passando. E o mundo corporativo não é assim, né? Assim, para eu ser promovido leva 2 anos, para eu não ser. E aí isso cria um desconforto muito grande, né, Marcelo? Acho que um tempo atrás ainda tinha essa questão. E lá no grupo também, onde a gente trabalha hoje, também tinha essa mentalidade. Porque tem muita gente que se formou lá e tinha essa mentalidade de que, assim, nossa, se eu ficar... meu pai mesmo construiu carreira numa empresa só. Sim. Então, se eu ficar lá 30 anos, eu vou virar diretor. Sim. Ou alguma coisa assim. Hoje, eu mesmo, assim, minha média dos lugares que eu passei foi no máximo 4 anos e meio. Sim. Vamos ver se eu quebro essa barreira. Porque enquanto a gente tem como agregar e é uma relação de ganha-ganha, né? Depende muito da empresa, porque às vezes, assim, por exemplo, eu também sempre mudei muito de empresa, mas
Eu fiquei 12 anos numa empresa que foi a Ambev, mas é porque era um momento que a empresa estava fazendo assim, e você tinha chance o tempo todo. E tem oportunidade, tem coisa diferente para você fazer, tem desafio. Quando chega um momento ali que o negócio fica estagnado, você mesmo já fala assim, acho que chegou o momento de eu calçar ali um sapato novo. Não, e isso é uma característica da sua geração e mais ainda da geração Z agora, que é essa questão que às vezes o pessoal da minha geração não entende isso. Fala assim, os caras não querem nada, não tem compromisso. Não, não é compromisso. O compromisso é com você, né? O compromisso de carreira. Enquanto você está dentro da empresa, você vai fazer tudo correto, do jeito que tem que ser feito, as entregas têm que ser feitas. Mas aquilo tem que fazer sentido para você. Se é só para você ganhar salário, você vai para outro lugar, né? E vai buscar um outro caminho. Até porque as empresas, que são ali empresas privadas, a gente está trabalhando para o dono, lógico, tem todo um propósito, então aí hoje a geração mais nova também enxerga isso, então ela quer trabalhar num lugar que ela encontra um valor e que o propósito está adequado com o dela, seja ambiental, seja de vida, de mentalidade, enfim, qualquer coisa. E nesse meio tempo, porque, então, como você mesmo falou, não unir, né, o útil ao agradável, só que ao mesmo tempo as pessoas ainda tinham, voltando só um pouquinho para eu pegar o gancho as pessoas ainda tinham aquele negócio de que assim, eu vou ficar tanto tempo e vou. E hoje, na verdade, às vezes a pessoa entrou lá um mês, se ela entregou um resultado, ela vai crescer. E aí o que acontece? Aí tem esse choque. Cara, mas eu estou aqui há X anos. Tem esse choque cultural, porque, por que ele chegou e fez isso e eu que estou aqui ainda não? Porque são cabeças muito diferentes. Eu acho que esse deve ser uma grande dificuldade na comunicação da empresa hoje, deve ser isso. Né? Total, porque ao mesmo tempo que a gente tenta querer inovar, e quando a gente volta a falar de comunicação, e aí tem todo aquele estereótipo de que a comunicação tem que garantir que todo mundo esteja sabendo. Assim, a gente tem que garantir que a informação esteja acessível de uma forma rápida, fácil de achar e que você consuma. E aí você começa a entrar naquele jogo de que, quantos canais que eu vou utilizar e etc. E aí eu tenho uma opinião bem pessoal formada disso, só que a gente tem que também entender toda a questão da empresa. Não adianta você querer ir lá revolucionar um lugar, trazer uma coisa da NASA, se as pessoas estão acostumadas com o mural ou a loja tradicional da cidade. E aí você quer trazer por exemplo, vamos pegar um supermercado, a gente pega ainda o ramo de varejo autônomo que tem lá fora, que as pessoas entram, fazem a compra sozinho, etc. Aí você traz isso para o Brasil, pode ser que em algumas regiões vai funcionar, mas não. A cultura aí vai ter, aí a gente começa a entrar naquela coisinha do jeitinho brasileiro, eles sempre vão arranjar um jeito de... E comunicação, né, Fernando, você que atua com isso, você sabe, a comunicação, na verdade, ela, o que você falou é perfeito. Eu vou falar uma coisa aqui, isso como professor eu vivo todo dia, o que eu falo vai ser entendido por cada pessoa de uma forma diferente, depende do dia da pessoa, depende das experiências anteriores que ela tem, da cultura que ela tem, das vivências que ela tem, depende de um tanto de coisa, né? Comunicação um pouco. Sabe que a gente já tem 1 hora que nós estamos falando? Sério? Sério. Nossa. E como hoje é sábado, você está aqui, né, com sua esposa, eu não quero atrapalhar o final de semana de vocês. Minha esposa chegou no meio do nosso coisa que eu tive até que avisar meu filho para abrir lá. Mas eu queria que você, apesar de você ser um cara muito novo, né, mas você já tem muitas experiências, eu queria que, para a gente encerrar, você falasse assim, tá bom, o que você, com todas essas vivências que você teve, e esses 2 caminhos que são paralelos, mas diferentes, né, que é o caminho artístico e o caminho corporativo, e que você é bem sucedido em ambos, o que você falaria pro Fernando lá de 17 anos de idade? Primeiro, é meio dolorida essa pergunta, tá? Não, mas eu reflito isso quase todo dia, você acredita? Assim, em formas diferentes, em jeitos diferentes. Ou falaria para uma pessoa de 17 anos de idade que tem essa dúvida hoje na cabeça, né? Eu acho que sim, a gente tem que seguir o que a gente acredita, só que a gente tem que ter consciência também
que se a gente acredita naquilo, a gente vai ter que sacrificar algumas coisas para conseguir. Porque hoje as pessoas acham que você pode conseguir o que você quiser de uma forma fácil. Aí eles usam muito a questão, né, de pessoas ali, influencers e tudo mais, que por algum acaso deu certo, mas também ninguém sabe como que é por trás. Será que é certo? Será que é isso mesmo? Exato. E aí eu acho que o principal ponto é: você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Então, priorize, pense no futuro também, não seja imediatista, porque uma coisa que, só para finalizar, eu gosto muito de atividade física, de esporte, etc. E aí as pessoas que são um pouco mais resistentes com isso, elas falam assim: mas você vai fazer tudo isso, aí você tá um dia andando de carro, bate o carro e morre. Pô, mas aí vou pensar sempre no pior. Se pensar assim, você não vai fazer nada da sua vida. E é a mesma coisa. Mas eu vou fazer, por exemplo, as pessoas buscam hoje também graduações mais rápidas. Sim, sim. Vou fazer uma graduação, ficar 5 anos estudando ali, se hoje eu posso empreender e já fazer um dinheiro rápido. Pô, você consegue. Legal. Mas quantos são? E quanto que você vai sacrificar da sua vida para... Então isso eu acho que é uma coisa que as pessoas não pensam ainda. Cara, eu sei que você pegou num ponto que, assim, eu discuto muito isso com pessoas mais jovens, com os alunos. Durante um tempo eu dei consultoria para o Sebrae. E como que era essa consultoria? Era assim: a empresa está quebrando, né? O cara abre, ele tem um sonho, eu vou abrir um bar, eu vou abrir não sei o quê. Ele abre na cabeça dele, não sabe fazer nada. 6 meses ele quebra. Aí quando ele quebra, ele volta para o Sebrae, ele chega no Sebrae e fala assim: o que eu fiz de errado? Aí que ele vai atrás do que ele podia. Então, durante um tempo, na verdade, era um trabalho da instituição que eu dava aula, mas a gente tinha uma parceria com o Sebrae, eu vivi isso. Então, a rede social só mostra o sucesso. Só mostra o cara que fez uma postagenzinha e estourou e fez sucesso, luva de pedreiro e tudo mais. E às vezes pode ser tudo maquiagem, né? Tudo maquiagem, porque eu falo, entrar na rede social é deprimente, né? Todo mundo é rico, todo mundo é maravilhoso, todo mundo viaja, todo mundo vai... Então, eu não faço nada disso. Não tem vulnerabilidade, não tem nada. E o empreender hoje está se vendendo essa ideia: não, eu não quero ser funcionário, eu não quero trabalhar, eu vou empreender porque eu vou vender curso, que eu vou não sei o quê, que eu vou fazer aquilo outro. E, cara, existe um dado do Sebrae que diz que 70% das empresas quebram no primeiro ano. E em 5 anos, mais de 90% das empresas quebram. Então, vai ter gente que vai ganhar dinheiro com isso? Vai ter gente que vai fazer sucesso? Vai, mas não é todo mundo. E aí você cai na ilusão do tigrinho, na ilusão de todas essas coisas, porque as pessoas acham que querem o caminho fácil, né? Cara, eu já produzi mais de 25 disciplinas para EAD. Eu tenho um estúdio dentro de casa. As pessoas falam assim: por que você não vende curso na plataforma tal? Eu falo assim: entra lá, me diz quantos cursos que tem desse tema que você quer que eu faça, diz quantos que tem lá. Negociação. Tem 1 milhão de cursos. Eu posso dizer? Posso, mas eu quero fazer um negócio bem feito, com qualidade. Aí é um outro ponto, porque curso tem de monte, mas aí na hora que você vê o conteúdo, exatamente, pesquisa no Google, aí quem gosta do TikTok, pesquisa no TikTok, você vai ver, presta atenção no conteúdo do curso e faz essa pesquisa. São os primeiros links de pesquisa. Eles transformam o conteúdo, e agora tem inteligência artificial, que as pessoas também não se preparam para usar ela, e aí usa do mais básico Pô, tem gente que ganha dinheiro assim, ganha. Só que o que acontece? As pessoas que estão consumindo aquele conteúdo, aquele curso, na hora que se formam e falam: eu tenho, sei lá, vou chutar alto, tenho graduação nisso, tenho formação nisso, etc. Aí você contrata ela para fazer um trabalho, um serviço. Do medíocre para baixo. O que você falou, por exemplo, da sua carreira artística. Assim, pô, o Brasil tem DJs famosíssimos, né? Caras... Eu já me deparei com gente muito boa que não saiu da festa de aniversário. E é aquilo, assim, tem quem vai dar certo? Tem, lógico. Depende de uma série de critérios, e às vezes um desses critérios é sorte. Apesar de que eu acho que sorte é quando você tem oportunidade, mas você também está preparado para Exato, porque tem a hora lá, mas você estava já com alguma coisa engatilhada ali, é isso mesmo. Bom, Fernando,
primeiro eu quero te agradecer, cara, porque, pô, puta conversa gostosa, porque a gente tinha combinado de fazer uma coisa, mas eu gosto do bate-papo, porque o bate-papo leva... Eu não peguei uma pergunta do que eu tinha colocado aqui. Dá pra... E se deixa falar também, eu fico aqui até... Mas eu acho muito legal falar de carreiras diferentes, apesar de que você é um profissional, um executivo, um cara com uma carreira corporativa de sucesso, e foi por isso que eu te convidei, na verdade, né? Depois é que veio a história. Mas falar da outra carreira é importante porque tem muito jovem, muita gente que abre mão, às vezes, porque não tem o apoio da família, não tem o apoio da escola, não tem apoio cara, o negócio do audiovisual, né? Tudo bem, hoje é muito fácil você fazer um vídeo, você pega o seu celular, grava, mas quando você vai fazer um audiovisual de qualidade, eu brinquei isso aqui com você. Cara, eu tô há 1 ano tentando aprender como é que mexe com câmera, isso aqui, ó, essa mesinha de microfone foi 6 meses para eu começar a entender como ela funciona. Então, o audiovisual de qualidade, existe conhecimento, eu posso simplesmente pegar aqui e produzir uma música num aplicativo aqui, mas você fez uma faculdade de produção musical? Hoje você pode usar IA para fazer música, só que é totalmente diferente. Aí aquele negócio, não tem personalidade, não tem... Aí tem que saber usar a ferramenta a seu favor, né? Mas é isso. Então é isso, gente. O bate-papo aqui do Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Sobre bater papo e conversar com as pessoas, conhecer pessoas novas, diferentes, pessoas completamente diversas, e eu gosto de gente que tem mais de um lado, porque tem gente que tem um lado só, né? Eu gosto de gente que tem mais de um lado, porque a gente sempre aprende. Tenho certeza absoluta, né, Fernando, que as coisas que você aprende e você usa na sua vida profissional, corporativa, você usa também no DJ, ajuda na sua carreira com certeza, musical, e coisas que você desenvolveu na carreira musical, como conversar com as pessoas, você, né, fazer network, você traz para outra vida, e esse é o grande valor. Então, quero te agradecer bastante. Se você gostou desse conteúdo, o Somos Mais Que Um é sobre isso, bater papo, conhecer carreiras, conhecer trilhas de pessoas, né, depois vai ter os cortes, né, Fernando, vou colocar lá seu arroba do DJ também, para a gente divulgar um pouquinho. E, pessoal, então, muito obrigado, e até o nosso próximo bate-papo.